Eu participei do curso ibero-americano em 1992 e o concluí no início de 93. Então eu fiquei 2 meses em Madrid. Nós éramos 25 latino-americanos. Foi uma experiência muito rica. Eu fui com uma bolsa da CAPES, do Ministério da Educação Brasileiro, e lá eu tive uma bolsa da ESSE, que ela realmente que financia. A gente fez todo o trâmite do processo de aceitação da inscrição através da ESSE. Foi uma experiência muito rica. A convivência com os colegas latino-americanos e espanhóis. E depois outra. Eu era de uma universidade presencial a vida inteira. Estar dentro de uma universidade inteira à distância e ver todos os setores como ela funcionava, o panorama todo que nos foi permitido conhecer, realmente nos ajudou muito a entender como o processo funcionava. Aquilo que era comum aos nossos e o que era diferente. Então foi muito rica a experiência nesse sentido, que é o que eu fui buscar. A outra coisa que me permitiu, eu levei como proposta uma proposta de curso de especialização em educação à distância, que nós implantamos e temos até hoje, para formar quadros de professores brasileiros para atuar no sistema de ensino à distância. Então eu consegui os subsídios para pensar o lado mais da fundamentação, das bases teóricas, as metodológicas, e o lado das práticas, das ações, das atividades que as pessoas precisam manter para que elas possam ter o trabalho. Então eu pude conhecer o CEMAV. Na época já existia o CEMAV, e conhecer o sistema de distribuição, que eu sempre achei muito bom, da livraria, que você podia ter acesso, qualquer pessoa, não precisava você estar matriculado no curso. Então essa questão do acesso ao material, de você levar a fita cassete e eles gravarem para você o áudio das palestras que eram indicadas. Então esse lado do CEMAV, assim, ele abriu bem o horizonte, porque sem isso a gente não viabilizava o estudo. E como nós tínhamos muitas questões em aberto, não havia produção de material fora de livros. Não se estava usando a linguagem audiovisual para gravar palestras como material de estudo. Então você tinha livros. E os livros aqui a gente tinha pouquíssimos. Também eles nos doaram muitos livros, muitos materiais. Então a gente trouxe. Então isso do ponto de vista institucional foi ótimo, porque eu trouxe o material e socializei com os colegas. A gente fazia reuniões, seminários, e a gente ia socializando. E o trabalho que eu fiz, ele foi me clareando meus interesses pessoais. Eu já naquela época eu já fiz um trabalho e eu usava um referencial do COU, que foi um material feito para o MEC, porque era a reforma de 90 do Ministério da Educação, né, para o sistema de ensino. E eu trabalhei com materiais que foram desenvolvidos para apoiar essa reforma da legislação. Implantar o construtivismo, aquelas tendências à tecnologia como parte do processo e tudo. Então eu tive acesso a muita leitura que aqui foi publicada às vezes 8, 10 anos depois. Então o nosso mercado editorial ainda era muito incipiente. E nesse ponto a Espanha é muito forte em termos editoriais e rápida. Porque o que eu observava, mesmo naquela época, já em 92, é que o que a gente precisava já estava, 2, 3 meses depois, já estava em espanhol, o que era publicado em outras línguas. Então, a publicação do Ministério da Educação, todas essas ideias novas da educação, do professor reflexivo, do Novo, do Sean, tantos outros, eu tive esse contato. Então, do ponto de vista cultural, acadêmico, para mim foi muito importante, porque eu tive essa cultura e o acesso a esses materiais, essas publicações acadêmicas. E a convivência com os professores de tantos setores da UNED, também me permitiu fazer essa base que eu tenho, de que quando eu penso na estrutura como um todo. Eu tenho a visão do todo e posso trabalhar à parte. Então, eu achei assim, naquele momento, nós não teríamos outra forma. Claro, havia na Inglaterra
também uma possibilidade de um curso, outros colegas foram para a Inglaterra. E eu fui para a Espanha, para aprender sobre educação à distância. Isso que eu fui buscar lá, eu aprendi. E eu aprendi não só sobre educação à distância em si, mas sobre toda essa teoria educacional que a fundamenta. E pude fazer essas pontes entre o presencial e a distância, que para mim foi muito importante. Além do que a convivência com colegas de outros países, você vai conhecendo a realidade deles também. São contatos durante 2 meses, todo mundo convivendo diariamente. E, sei lá, nós tivemos acesso, nós fomos para centros associados. A gente tinha a biblioteca, a gente trabalhou tanto no campus da Hacienda del Rey, quanto lá naquela área da Complutense, onde ficava o reitorado, ficava ali, não era? Não, é ali dentro da área da psicologia, ali naquela área. Então, assim, a gente conviveu, Andrés Belo, que era o nome da sala, a gente conviveu com pessoas de muitos lados também do Ministério da Educação, porque a gente estava dentro daquele edifício. Foi muito bom, foi enriquecedor academicamente falando, sobre aquilo que eu fui buscar, mas não só. Foi enriquecedor acerca da educação. Por quê? Porque eu tive possibilidade de ter contato com publicações muito recentes, que aqui eu não teria. E para importar, era um momento difícil. Hoje a gente já tem mais facilidade. Era um momento difícil brasileiro. Hoje as publicações estão mais rápidas. Mas você empobrece a sua formação e a sua ação. Então, nós vamos ver que, se você olhar as publicações, você vai ver que certas coisas começam a ser faladas depois que as publicações foram traduzidas e publicadas aqui, para disseminar aquela cultura que eram resultados de pesquisa, etc. E às vezes 1 década depois. Então isso também faz com que a gente fique defasado.